Isso aí, pessoal. Está começando aí Papo de Crente, podcast hoje maravilhoso. Tema excelente, política e religião. Nosso primeiro patrocinador do programa, né? Pastor Adonai está aqui conosco, o Lucas. Um prazer enorme poder receber aqui o nosso querido amigo Lucas. Vai falar dessa marca maravilhosa que está patrocinando o nosso programa. A gente também vai falar um pouquinho do nosso instituto hoje, com vários cursos para você, que também vai patrocinar esse programa maravilhoso. Muito bom. Seja bem-vindo, Pastor Adonai, Lucas, todo mundo aqui com a gente aqui. Pastor Adonai, beleza? Feliz com o nosso patrocinador? Tamo junto. Lucas, seja muito bem-vindo. Né, com esse patrocínio maravilhoso, que já está um sucesso, Pastor Everton. Está arrebentando. Vocês vão ver o significado. Dilapre. É sensacional a história dessa empresa e como ela está contribuindo com o nosso projeto, evangelismo. Eu espero que esse projeto aí da empresa também vai muito além. Vai ser de sucesso. Camisa maravilhosa, eu estou vestido, pastor. Já estou vestido, aqui, Lucas gente, tá olha vestido, só. Todo mundo vestido aí, muito bacana mesmo. Muito bom, tem as camisetas, material maravilhoso. Você vai entrar, a gente vai deixar aqui depois o site, tá? Tudinho, o Instagram para você já poder fazer seu pedido, você comprar sua camiseta. Fala aí um pouquinho, Lucas, sobre essa marca, sobre o nome, que eu achei mais interessante é o nome, a marca. Ficou maravilhoso. Isso, na verdade é o que mais chama atenção mesmo, né? O nome de Lapre significa exatamente diamante lapidado precioso. Por quê? Mais ou menos 8 anos atrás, nós tivemos esse sonho, né? Na verdade, esse sonho nasceu no meu coração, né? Deus implantou esse sonho no meu coração. Há 8 anos. De criar essa marca. Tem gente que pensa que começou agora, mas já vem, né? Não. Isso é do dia para a noite que durou 8 anos. É verdade. Entendeu? Do dia para a noite que durou 8 anos. É basicamente isso. Então, que assim, você fala de desistir. Não é uma opção. Não é uma opção, é uma decisão. Ótimo. Então, nós não podemos desistir de hipótese alguma. Então, o que a gente fez? Esse sonho foi implantado no meu coração e, durante esses 8 anos, por diversos bloqueios, né, por diversas travas, impediu de dar andamento nesse projeto. Né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. Deu start nesse projeto. Né? Já é um projeto que já está sendo sucesso aí, todo mundo já compartilhando. Muita gente pedindo já. Pois já muita gente lá comentando. Muito bacana, igual vocês já usando a marca aqui, Show né? A gente de já está bola, representando aqui com maravilhoso. peso, né? Então, assim, essa marca veio depois desse sonho implantado no nosso coração, depois desses 8 anos, e a gente conseguiu agora dar start nesse projeto. Né? Que significa o quê? O diamante lapidado precioso. Show. Quem seria o diamante nessa história? Né? Porque a logomarca, ela simboliza o quê? Ela tem uma águia, né? A visão, né, da águia. Isso, a visão da águia, né? Carregando um diamante, né? Então, quem seria a águia nessa história? A águia seria minha esposa. Legal. A águia seria minha esposa. Então o símbolo da águia é tua esposa? Sim. Que Por quê? maravilha. Porque ela teve a visão. Marilene, Parabéns, minha esposa Marilene. Marilene. Então, ela teve... você é o diamante. Eu sou o diamante que estava bruto e agora está sendo lapidado. Que legal. Parabéns. Você não tem opção, né, irmão? Não, você apanha, né? Não tem opção. Pô, agora que eu entendi. Entendeu aí, pô? Isso, é bem isso aí, entendeu? Rapaz. Então, E ela é uma mulher pulso forte. Ela está na frente, né, da produção, fazendo. E ela mesma, né, na mão, Sim, fazendo. com Porque já tem certeza. muitos anos que ela trabalha com isso, agora vocês decidiram fazer para vocês. Né? Atenção, Marilene. Marilene, né? Tem um homem apaixonado por você. Show de bola. E muito. Tá bom? Então a ideia é essa, né? A águia é a minha esposa, que seria a visão que ela teve desse projeto de pegar esse menino que está virando homem e transformar, lapidar ele. Maravilha. Essa é a ideia da marca. Então, por isso, diamante lapidado precioso. Show. Certo? E é isso aí. O foco agora está sendo só em camisetas masculinas, né? A gente iniciou esse projeto com camisetas Vai para masculinas. criança, para feminino também? Vamos ter logo mais para feminino, infantil. A gente vai expandir os projetos também para jeans, bermudas, bonés, né, sapatos, chinelos. Pulseira vai ficar legal, pulseiras. hein? Tem as mensagens que eu achei bacana também, as mensagens. Porque, na verdade, a bíblicas. de Lapre, assim, ela não é voltada 100% para o público cristão. Ela não foi uma marca criada para o público cristão exclusivamente. Sim. Porém, ele não vai se desviar desse meio. Ok. Então vai ser um evangelismo, né? Porque pra essa aqui é um evangelismo. Sim, olha para você o tanto que é linda essa frase. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 12:12. Maravilha. Então, assim, São Paulo. isso. Então, essa é a ideia.
né? Muito bom, Lucas, agradecer aqui, né, sendo o nosso primeiro patrocinador, já vai estar aqui na Logo com a gente aqui Sim, na próxima. com certeza. O Instagram vai estar aqui, né? O Lucas sim. vai deixar aqui disponível no Instagram. Lá no Instagram tem tudo, as fotos da camiseta, você já clica lá, já vai direto, né, vai falar com as vendas. Isso mesmo. Tem alguma promoção aí que você queira fazer para os ouvintes que entrar em contato com você? Sim. Agora, quem entrar em contato diretamente pelo podcast comigo, né, você vai levar aí 10% de desconto já na compra da sua peça. Maravilha, maravilha. Já aproveita, já leva 10, 20, 30. Com certeza. Eu tô comprando, mas o pastorzão, uma de cada, que é maravilhoso. Lindo, né, Queria pastorzão? a minha também. Isso aí. Tamo junto. Isso aí, nós estamos à disposição aí, tá? O Instagram é @dilapreoficial, tá? E a gente vai deixar aqui no vídeo também, vai ficar bem bacana, tá bom? Só chamar lá e a gente entrega essa peça aí maravilhosa. Show de bola. Muito obrigado, Lucas, pela participação. Nada, que isso. Que Deus continue te abençoando. Amém, Tem que amém. agradecer também ao nosso CEO, né? Pastorzão. Está lá nos Estados Unidos. Samuel. Pastor Samuel, nosso pastor-presidente, nosso CEO, que cedeu o espaço. Hoje nós estamos gravando aqui na Casa do Oleiro Church, aqui em Aparecida de Goiânia. Maravilha. Grande abraço, pastorzão. Tamo junto. É benção de Deus pura. E hoje nós vamos falar um pouquinho de política e religião. Agradecer o Lucas pela participação aqui. Muito obrigado. Um abraço, Lucas. Um abraço, Lucas. Maravilha. Próximo programa vai estar conosco de novo aí, falando mais um pouquinho dessa marca maravilhosa aqui, que é a Dilapre. Maravilha. Sucesso total já. Total. Quero agradecer o nosso produtor principal, né, pastor? O nosso produtor principal, todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece. Nós temos que aproveitar tá ele famoso, agora, né? O porque homem o já tá Elmi, estourado. daqui a pouquinho, nós não consegue mais nem chegar perto dele. Então, essa oportunidade é agora de nós estar com ele. É só através de assessor, né? pra chegar Exatamente, perto né? dele. Já está nesse naipe agora. Pastorzão, política e religião. Maravilha. Hoje, essa simbiose, né? Século XXI, simbiose, política e religião, parece que é novo. Parece que é uma coisa nova, parece que a igreja está se envolvendo agora com a política e religião. E não é bem assim, né? O projeto sempre existiu, sempre teve essa junção, essa simbiose, política e religião. Não é coisa do século XXI. Isso é coisa que já vem lá de trás, correto, pastor? Correto. A política e a religião, na verdade, assim, a política, ela está em tudo na nossa vida, em tudo. Ok. A gente vai trabalhar, tem política. Nós vamos curtir um passeio, tem política. Nós vamos para a igreja, também tem política. Porque se de fato nós não entendemos que há uma ligação entre a religião e a política, nós vamos simplesmente ignorar um fator que está no nosso cotidiano. Sim. Faz parte. Então, desde que o mundo é mundo, política e religião sempre está Às vezes ali eu no acho meio, que os crentes não topando. o crente não entende algumas questões. Por exemplo, quando houve a abolição da escravidão, que os missionários tentaram fazer isso, né? Eles não aceitaram. Por quê? Porque eram só religião. Mas quando era um político religioso para fazer a abolição, deu certo, né? Para desconstruir. A Índia, por exemplo, a Índia tinha uma cultura antiga que era assim, ó, o marido morria, a mulher não tinha opção. Ela tinha que ser queimada junto com o marido, não tinha opção. Olha só. Era uma cultura da Índia, certo? Então, teve uma intervenção política através de missionários que mudaram essa cultura. Então, sempre teve essa simbiose, sempre teve essa junção política. A igreja está vivendo hoje por causa da divulgação de mídia, eu acho. Porque, assim, passou muito os bastidores a ser propagado pela mídia. E não tinha bastidor propagado. Então, como se protagoniza muitos bastidores, eu acho que as pessoas estão entendendo mais esse mundo a fundo. Mas a política sempre foi presente dentro da religião. O senhor concorda comigo? Eu concordo. A política, por exemplo, nós estamos falando de um grupo de pessoas, né? A igreja é um grupo de pessoas. Sim. E todo grupo de pessoas tem o seu político representado. Né? Que quem representa esse grupo de pessoas são os políticos. A representatividade é diferente de organização, né, pastor? Isso, Porque exatamente. nós vivemos a teocracia, uma organização que vem de Deus, e a política ela vem da democracia, que é a organização que vem do homem. Exatamente, que vem do homem. Aí que vem o X da questão. Sim. Né? Porque há uma mistura que vai, vamos dizer assim, tomando conta das igrejas, que começa a inverter o papel. Ou seja, Deus acaba ficando em segundo plano, e acaba imperando aquilo que é só política. Aí que nós temos que ter o cuidado, porque a política e a religião, ela é bom, saudável, nós precisamos sim ter representantes lá no Congresso Nacional, no Senado, nós precisamos sim estar presente lá, porque a gente sabe que existe sim uma propagação
de uma teoria conspiratória contra aqueles princípios que nós defendemos. Mas, Certo? por exemplo, nós não vamos conseguir vencer isso. A Bíblia fala que nos últimos tempos vai ter que acontecer, Sim, então sim. nós vamos caminhando para essa dimensão. Hoje, dá para ser pastor e político? Pastor e político. Dá para ser? Pastor, primeiramente, essa pergunta é uma pergunta aberta, porque pastor, ele tem que entender uma coisa, ele sempre será pastor. Sempre será pastor, porque pastor é um ato de vocação, é uma pessoa vocacionada, faz parte da essência dela ser pastor, é um chamado espiritual, certo? Política já é um meio natural, Entendi. ok? Então, ou seja, se o pastor consegue ser pastor na política e consegue representar o reino de Deus, né, aprovando projetos que no caso tragam benefícios para o povo de Deus, fazendo com que os princípios bíblicos sejam respeitados, eu acredito que o pastor, ele entendendo isso aí, fazendo uma conexão saudável, ele pode sim ser pastor e político. Ok. Entendeu? Defender, então, a bandeira do evangelho, os costumes da família, Sim. faz parte também dela. Tem que ter esses Exatamente. representantes. porque Agora sim, pastor Everton, o que acontece? Existem muitos exageros. Tudo que é extremo, tudo que é exagerado, ele acaba criando uma aversão na sociedade. Entendi. Então, um pastor, por exemplo, que quer ser político, mas usa o altar para ocupar o lugar que é onde Jesus tem que ser o centro, aí acaba tendo o quê? Uma aversão das pessoas. Em vez de nós conquistarmos, nós acabamos repelindo. Perdendo, gente. Entendeu? Perdendo as pessoas. Porque perde o propósito. Entendi. Porque aquilo que é reino de Deus. E entendeu? o altar, pastor? O que o senhor acha do altar? O altar, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião minha. O altar, para mim, tem que ser para pessoas que estão consagradas, separadas, para falar no altar. Certo? O cara é pastor, é político, ele pode fazer a propaganda política no altar? De forma alguma. De forma alguma. Por quê? O altar é Porque, primeiramente, você vai para um culto, o culto ele é 100% cristocêntrico. 100%. 100%. Não é 99,9%. Ele é 100% cristocêntrico. Não significa que a igreja siga esse 100%. Exatamente, Né? isso não O significa. culto, o sentido real é uma adoração à divindade de Exatamente. Deus. Teria que ser 100%. 100%. Porque ali o altar você está pregando o quê? Tudo tem que ser feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Ok. Né? Porque tudo que é ali que desvia disso aí não é da vontade de Deus, porque o culto é reservado só para Deus. Você está ali para o quê? Para se reunir em congregação, em oração e para desfrutar de uma palavra que vai ser praticada no seu cotidiano. Ok. Aí se você desvirtua isso aí, ou seja, eu vou falar só sobre política, sobre meus projetos políticos e esquecer que existe ali um Deus E a ser qual que é a exaltado. orientação correta, então, pastor? Como é que faz? Como é que eu vou... Eu sou líder de uma igreja, como é que eu vou, então, conduzir meu rebanho numa orientação saudável, certo? Não vai ser no altar, vai ser uma reunião fora. Essa seria uma visão correta. Essa é a visão correta, pastor. As igrejas não seguem muito isso, né? Não. Hoje em de dia forma parece que alguma. muita igreja vendendo até igreja de porteira fechada para político, né? Infelizmente tem isso no nosso meio, né? E assim, às vezes fazendo, porque alguns ministérios eu vejo que fazem meio que um império, né? Cria-se uma monarquia dentro da igreja e acaba vendendo os membros, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Existe alguma coisa? Pastor, isso é um completo absurdo, né? Por quê? Primeiramente, a gente que é cristão, a gente tem que respeitar o direito ao voto de cada um. Sim. Cada um, ele pensa diferente, ele se sente representado por um determinado político, ele é convencido acima disso aí. Nós temos o papel de orientar, sim, da maneira dentro da palavra do Senhor, para que tenha um representante de peso, que realmente tenha caráter, tenha representatividade do Evangelho de Cristo, para que possa representar a gente no Congresso Nacional. Agora o que me assusta é pastor negociar as ovelhas. Entrar em negociação. Olha, é o seguinte, se você ajudar a igreja, eu te apoio. Se você fazer isso, aquilo, eu te apoio. Se você dá um recurso para a igreja aqui, eu te apoio. Começa a negociar financeiramente O próprio Cristo as não ovelhas. tinha nessas barganhas. Não tinha. Porque assim, a gente sabe que reinos são estabelecidos por Deus. Sim. Né?
Deus coloca, Deus tira. É claro que nós temos que fazer nosso papel, nós temos que exercer nosso direito político, nós temos que estar por dentro do que é política, sim, lendo as reportagens, saber quais são os políticos que representam nossos princípios. Maravilha. Mas nós precisamos entender uma coisa: o que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Ótimo. Nós não podemos misturar as coisas, pastor. Muito bom. Pastor, essa política que passou agora, né, vamos mais atual, cenário mais atual, você acha que a igreja se empolgou demais com essa política, em excesso, extrapolou? Porque eu via muito crente revelando, falando que Deus já tinha mostrado que, né, o político A ia ganhar, né, porque o político B é do demônio. Então, assim, eu vi muita gente nessa vibe usando Deus como uma revelação. E aí, como é que fica? Porque agora, tipo assim, era de Deus que já ia ganhar e pronto, acabou. E agora? Deus já tinha revelado e agora não ganhou. Quem foi? O que aconteceu? É uma mentira? Está brincando? Como é que fica essas pessoas? É um nível de profetada, né? Uma atrás da outra, cada um profetiza uma coisa diferente e você não sabe de fato o que está vindo de Deus, o que não está vindo, né? É um completo absurdo. A gente sabe o seguinte, que Deus existe a vontade e a permissão de Deus, certo? Sim. A vontade de Deus é que um cristão assuma o governo desse país. Mas, às vezes, pela permissão e a ignorância de muitos irmãos, ele permite que um governante que não respeita os princípios da igreja venha assumir o governo. Mas só que tem uma promessa para aqueles que estão fiéis a Deus. Deus jamais irá desamparar aqueles que estão em Cristo Jesus. Não faltará nada, absolutamente nada. Então, entra governo, sai governo, mas o justo jamais será desamparado. A igreja depende do político. A igreja depende do político, exatamente. Nós fizemos o papel nosso de defender uma bandeira de princípios. Sim. Né? Nós temos projeto de lei, pastor, para fazer com que crianças, né, decidam em transformar o seu sexo, fazer uma cirurgia. Já tem. Olha muita, para você, tem SUS, projetos, né, disso aí já acontecendo, tem bandeiras políticos sendo veementemente ali atiçados para aprovar esse tipo de projeto. Então nós precisamos sim ter posicionamentos. A igreja, eu acredito que na última eleição, muitos se posicionaram, receberam críticas, mas é igual eu falei, quando começa a deturpar demais, aí nós criamos uma aversão. Aí tem pessoas que estão dentro da igreja que não conseguem apoiar porque tem deturpação da palavra de Deus, né, dentro da política. Mas quando nós colocamos isso de maneira correta, respeitando o espaço que é de Deus e reunindo as pessoas, como a gente falou no final do culto, a gente começa a ganhar o coração das pessoas aos poucos, entender que nós precisamos ganhar o coração primeiro das pessoas para depois colocar aquilo que nós imaginamos ser corretos, né? Como Entendi. Uma pessoa que representa a Cristo no Congresso Nacional. Certo? Então, assim, nós estamos cercados, sim, de gente querendo aprovar drogas, né? Liberação Mas não está das drogas. na Bíblia, pastor? 2 Timóteo, capítulo 3, fala assim: nos últimos dias nós teríamos dias difíceis, onde as pessoas se afastariam do amor de Deus. E nós tivemos muitos evangélicos que apoiaram esse novo projeto, que é um projeto esquerdista. Teve mesmo. Não tem, teve mesmo. Há uma visão para mim assim, não tem como eu ser cristão e ser de esquerda. Não dá, porque a posição de esquerda mundial, ela não é favorável aos nossos princípios. O senhor concorda comigo? Concordo plenamente. E aí, então, assim, então eu acho que nós estamos fora desse conceito. Só que a minha pergunta é, a igreja exagerou, não soube se comportar, né, agrediu demais? Porque o cristianismo sempre foi assim, exagerado em alguns aspectos, né? A tal ponto de ser extremo na religião. E o tema nosso é política e religião. Verdade. Porque a religião foi o que matou Jesus, o que crucificou Jesus. A política cedeu aquilo que a religiosidade impôs, porque o próprio governante lavou as suas mãos diante de um apelo religioso na época. Hoje em dia, esse apelo religioso não foi o que fez a igreja se perder? Sim, porque assim, quando a gente se trata de grupo social, como, por exemplo, igreja, que é uma instituição, é comum que, na ausência de uma orientação correta, biblicamente dizendo, ela cometa excessos. Né? Cometa excessos. Então, nesses excessos, em vez de você trabalhar a conquista, você trabalha a imposição. Ou seja, você vota ou você perde seu cargo. Entendi. Você entendeu? Esse é o excesso que aconteceu nas últimas eleições, que criou a aversão. Peraí, por que você está se impondo contra a minha vontade, a minha liberdade de votar e de exercer o direito político, sendo que a lei já ampara e a Bíblia nos orienta a ser subordinado às leis dos homens também? Entendi. É isso que eu falo. A simbiose, ela já existe há um bom tempo. Essa junção política e religião, ela faz parte
da história do mundo. Isso. Só que eu acho que o povo ele deturbou muito a imagem e colocou uma coisa demoníaca, uma imagem demoníaca. Verdade. E não era esse o processo para se ganhar. Era se mostrar simplesmente a verdade. Ó. É assim que funciona, os princípios não funcionam assim. Sabe? Porque assim, o mesmo governo que era de direita, né, que era o Bolsonaro, tinha os pontos negativos, na minha opinião. Né? Eu não tinha 100%, a minha aprovação para ele não era 100%. Eu acho que algumas coisas ele pecou. E eu acho que hoje ele deve analisar sobre essas questões, certo? Mas, assim, era a opção mais positiva para nós que estávamos apoiando os princípios da igreja. Esse governo atual, ele não vem escondendo nada, né, do que já se falava. A demonstração hoje ela é muito clara, muito simples. Está tão aberto, né? Está muito aberto. O apoio ao aborto, o apoio a vários outros princípios que nós somos contra, certo? Essa militância, né, do LGBTQIA+, também aumentou com muito mais força, com patrocínio, certo? Então, assim, isso aí já era o que se falava. Então, assim, não é uma coisa que mentiu. Só que eu acho que a religião deturbou isso daí. E acabou atrapalhando também uma eleição que poderia ser fácil para a gente aqui no Brasil. O senhor concorda comigo? Concordo. Eu tenho certeza, pastor, que a maioria da população não apoia esses tipos de comportamentos. Sim, né? concordo. A liberação das drogas, o apoio ao aborto. A verdade é porque trabalham um vitimismo que não existe. A gente não está aqui em nenhum momento crucificando o fator humano da pessoa. Jamais. Mas nós estamos discordando de um comportamento, discordando de opinião. E hoje nós estamos na minha opinião, nós estamos sob uma ditadura do judiciário. Hoje você não tem a liberdade plena. O judiciário teve uma participação 100%, fundamental nessa política? 100%, tanto pelo TSE quanto pelo STF. Porque hoje você não consegue exercer a liberdade de opinião. Eu posso ser preso a qualquer momento só por falar isso aqui. É triste, né? É triste. Eu posso ter minhas contas bancárias bloqueadas. Eu posso perder a minha liberdade, certo? Eu posso não exercer a minha liberdade religiosa, certo? De discordar, biblicamente dizendo. Então é ditadura. Nós estamos literalmente. E outra coisa, a pior ditadura que existe é do judiciário. Principalmente quando vem lá de cima. Quando nós falamos de STF, por exemplo. E essa troca que teve agora? E essa troca, quem assumiu agora? O que o senhor achou? Saindo a Rosa Weber, né? Que saiu, e entrou o Barroso, né? O Barroso. Então, o Barroso ele é muito polêmico. Você acha que vai mudar muito alguma polêmico. coisa? Eu acredito que coisa? é a mesma coisa. Ali já está formado, pastor. Ali já é partidário, na minha opinião. O STF já é partidário, já é de esquerda, já é apoio total ao Lula, incondicional. Tanto é que nós tivemos aí o julgamento da CPMI do 8 de janeiro, né? Que por sinal, quero deixar bem registrado aqui que eu sou contra qualquer tipo de vandalismo, qualquer tipo de violência, agressão. Não é isso que a gente prega, que nós pregamos. Mas, olha só, estranhamente as filmagens sumiram. Não faz sentido. Flávio Dino simplesmente, né, não consegue explicar de forma convincente. O ministro do Lula, né, da Justiça não consegue explicar onde foi parar essas filmagens, que com certeza ali tem informações comprometedoras. E isso aí tudo amparado pelo STF. O STF não moveu uma palha para determinar uma busca e apreensão. Ou seja, quando é de direita, é no rigor e ainda fora do devido processo legal. Nós não temos mais o direito preservado do cidadão aqui no Brasil mais. Esquece isso aí. Não existe mais o devido processo legal. Hoje o STF ele julga pessoas sem foro privilegiado. Entendeu? Por exemplo, eu posso, como cidadão, certo? Um cidadão de bem aqui, eu posso ser processado pelo STF e o juiz ofendido do STF, ele processa, certo? Ele julga. E ele dá sentença. E ele dá a sentença. Ele faz tudo, na verdade. Né? Ele é o promotor, ou seja, injusto, rejeita o papel do Ministério Público. Então nós estamos vivendo literalmente numa ditadura judiciária, sim, e nós não devemos temer. Nós não devemos temer. Porque você acha que foi justo essa condenação que o Bolsonaro sofreu? Eu achei injusta completamente, porque nós temos, olha só, nós temos uma presidente Dilma impeachmentada. Do pedaladas fiscais. E voltou, né? Foi candidata, né? Não perdeu os direitos. Agora teve recuperado agora os direitos políticos. Sim. Certo? Nós tivemos Lula, um ex-presidiário, certo?
condenado em primeira, segunda e terceira instância por vários juízes com mais de 200 páginas de prova que ele cometeu corrupção abusiva, atravessando as casas dos bilhões, certo? E liberado pelo STF para concorrer à presidência. Como que eu vou concordar com qualquer tipo de condenação contra o Bolsonaro que não tem, na verdade, nenhuma comprovação de corrupção? Estão buscando, né, algo que não existe, né? Que não existe. Falando de vacina, de cartão. É simplesmente eliminar a oposição. A implantação do comunismo começa aí. É uma palavra convincente que nós estamos perseguindo os mais, vamos dizer, os excluídos da sociedade, entre aspas, que na verdade não são excluídos, estão inseridos aqui. Perseguindo os negros, as mulheres, eles colocam essa bandeira primeiro, certo? Como um motivo, um pressuposto para eliminar a oposição. Hoje nós não temos mais oposição, pastor. E o Tarcísio, eu acho que ele não vai sair do governo de São Paulo. O governo de Minas Gerais parece que já deu um manifesto contra a direita. Até teve um problema agora nesse último lugar que ele foi discursar. E nós teríamos o Ronaldo Caiado, que é aqui do nosso Goiás. Aqui está fazendo um bom trabalho, hein? Eu deixar bem claro, não tem nenhum contato com o Ronaldo Caiado, não tem nada mais. Eu vivo aqui, eu acho que sim, no Goiás aqui a gente tem eu acho que ele está fazendo um bom. Eu não estou a par de tudo. No começo achei que ele não ia conseguir, estava meio perdido, muito protesto, se embananou um pouco na questão das vacinas também. Foi uma época que eu comecei a discordar dele também. Criou um pouco de polêmica. Isso. Mas eu acho que agora parece que está. E, assim, conhecendo o senhor Ronaldo Caiado, que é um doutor, né, um ortopedista, um médico, um homem renomado na política de muitos anos. Muitos anos. É um osso duro, ele é peitudo. Seria, eu acho que talvez o mais indicado nesse momento. Exatamente. Ele respeita a posição dos evangélicos, né? Sim, Eu nunca vi, eu particularmente não vi, mas se alguém souber aí, comenta aí. Ele não tem interesse em perseguir os evangélicos, como esse governo atual tem. Ele não tem interesse, pelo menos eu não vi da boca dele, projetos abortistas, liberação das drogas. Não é nenhuma coisa evangélica, né, pastor? Isso, é mais uma coisa mais da família, né? Da família, exatamente. Uma visão mais de direita da família. Porque o evangelho só apoia isso, né? Porque, assim, é uma visão meio que cristã, né? Que nós temos uma população maior no número cristão, então assim, eu acho que não é uma posição só evangélica, porque senão quem vai assistir a gente aqui achar que a gente é só puxando para o evangelho, que eu sou contra o político que vai lá, porque seria a mesma coisa da ditadura do Supremo. Perfeito. O cara vai lá, ele é político, só ele vai fazer lei só para beneficiar o evangelho, para beneficiar a igreja, e eu sou meio contra isso. Aí nós vamos falar o quê? Da religiosidade. Religiosidade, né? É o império religioso. Aí nós não queremos isso, não. Nós queremos o quê? Vamos dizer assim, a dignidade, o direito sendo respeitado, a liberdade. As pessoas podem discordar da nossa religião. Sim. Eu quero ter liberdade de discordar do Senhor, eu quero ter liberdade de discordar da igreja, eu quero ter liberdade de discordar de quem for preciso, sem que eu seja preso para isso. E o pessoal pode xingar Jesus, xinga Deus, xinga a igreja, xinga pastor, xinga o presidente, mas não pode xingar ninguém do Supremo hoje. Tem que xingar, já dá problema. Hoje dá problema. E hoje, assim, nós estamos vendo muitas pessoas sendo caladas. Né? Literalmente. Verdade. As suas redes sociais bloqueadas. Eu já tive contas com muitos seguidores que foram realmente derrubados pelas plataformas, né, das redes sociais, sim, por simplesmente expressar uma opinião. Eu estava concordando e discordando. Certo? Como, por exemplo, na pandemia também foi uma série de informações equivocadas também, que, na minha opinião, foi implantada de forma compulsiva na população, ou seja, obrigatória também. E, assim, de lá para cá, parece que eles pegaram um gosto. Eles testaram, né? Viu que funciona a imposição de máscara, a vacina, que negócio funciona. Agora parece que não tem mais o direito preservado, né? Perdemos depois da pandemia, sabe? Perdemos demais. Olha, eu falo o seguinte, eu não sou bolsonarista, apesar de muita gente achar que eu sou bolsonarista, não sou bolsonarista, defendo, claro, os valores que o Bolsonaro defende. Na minha opinião, ele era o mais indicado, sim, falou muita besteira, né? Falou diversas besteiras, não concordei, faltou ele também aprender a falar com as pessoas que discordam dele, como o público LGBT também, né? Conversar com esse pessoal faz parte da sociedade, pastor. Ele faz parte. Nós não concordamos com o comportamento. Por quê? Porque nós somos cristãos, correto? Mas eles estão lá, pagando. Não custa nada você ver qual que é os anseios dele, se vai atrapalhar o bem-estar de todos, não é verdade? Sim. Então, assim, a perseguição, aquela coisa toda, acabou o quê? Fazendo com que a mídia... Porque na mídia, pastor, o que tem de gente defendendo essa bandeira de trás das câmeras...
Imagino. É um índice muito alto. Então, assim, se a gente não souber trabalhar isso de forma correta, porque política tem que governar para todos. Aí é onde a gente fala, igual o senhor bem colocou, se nós deixarmos o político partidário só para um público e deixar de observar as outras, ainda vamos ter a mesma ditadura que o STF está fazendo conosco. Então a gente tem que ser sensato nesse ponto. Assim, a religião é uma coisa meio complicada, porque assim, eu acho que a religiosidade atrapalha a igreja a crescer em muitos aspectos. Porque Concordo. Eu acho, isso é opinião minha, tá? Eu acho que a igreja não sabe receber o povo do LGBT. A igreja não sabe receber. Fala-se tanto de projeto para poder recuperar pessoas drogadas, né, de tantas outras coisas, mas parece que não sabe receber esse público que precisa ser amado, que precisa ser respeitado. Concordo. O senhor acha que isso é a religiosidade que atrapalha? Perfeito, pastor. Porque assim, não é possível que todo mundo é demônio ali. Não pode espiritualizar isso de um certo modo, né? Porque tem gente que teve um problema comportamental da infância. E aí? Pastor, eu falo com muita clareza, muita clareza. Sempre quem convence é o Espírito Santo de Deus. Maravilha. Não existe homem capaz de decidir por pessoas. Ele vai manipular as pessoas, mas decidir por elas, não. Tem que ser elas, ela tem que chegar até Cristo, ser convencido da verdade e ela encontrar o caminho. E até lá, nós temos que receber o público LGBT na nossa igreja, certo? Tratá-los com amor, porque nós precisamos conquistá-lo para depois eles aceitarem a verdade. Porque se eu, por exemplo, aqui começo a confrontar o pastor Everton, porque você faz isso errado, você vai para o inferno, você não pode entrar desse jeito aqui. Esse direito de condenação não é nosso. Aí, né? Exatamente, começa a exercer uma condenação que não é nós que fazemos isso, certo? Sobre vocês, traz um jugo pesado. Qual que é a abertura que você vai dar para mim? Falar a verdade de Cristo para você? Nós não vamos ter a versão da verdade, porque ela acha que a verdade está dentro disso aí. E não é. Primeiro, nós recebemos essas pessoas, abraçamos elas. Não, quero deixar claro, não concordo com o comportamento. Sim. Mas nós precisamos conquistar essas vidas. Nós São precisamos conquistar seres todos. humanos, né? Eu fui alcançado, independente do meu passado, dos meus erros, fui alcançado por Cristo, o senhor foi alcançado. E todo mundo tem esse direito. Maravilha, muito bom. O Papo de Crente está legal hoje. Vamos falar mais um pouquinho da nossa marca aqui, do patrocinador. Né? Maravilha, quero lembrar você. Fantástica. Né? Nossas camisetas aqui. Primeiro patrocinador do nosso programa. Né? Da marca maravilhosa, produto maravilhoso. Nós já estamos usando aqui, ó, de Lapre, certo? Maravilha. Olha, as camisetas são todas bonitas, maravilhosas, certo? Para você que vai participar. Olha as frases, obediência, muito bom, maravilhoso. Material maravilhoso. A gente tem o Elmi aqui, só usa coisa cara, só usa coisa de boa. O Elmi nunca usou uma meia que não seja de marca. Ele não veste camiseta que não seja de marca porque dá alergia no corpo dele. Aqui. E ele está usando a de Lapre, porque ele... É o garoto propaganda já. É o garoto propaganda. Se você for lá no Instagram da Dilap, você vai ver que ele é o garoto propaganda, é um dos patrocinadores do nosso programa, e a gente fica muito feliz com o Lucas, com a esposa. Ela que é a águia, né? E ele é o diamante bruto. Isso aí, o Lucas, para quem não conhece o Lucas, é um cara quase 2 metros de altura, com quase 200 quilos, entendeu? E você sabe que a águia tem umas garrafiadas, né? Se ele bobear... né? Que Deus abençoe o Lucas, muito bom, obrigado mesmo por estar participando. A gente também vai ter o nosso instituto aí, né, pastorzão? Instituto Mente Freud, a gente vai estar fazendo curso de psicanálise, a gente vai ter o curso básico também de bacharel em teologia para você, certo? A gente vai falar também de psicologia positiva para você crescer, certo? Vai ser maravilhoso. Semana que vem já vai ter inscrição para a nossa próxima turma, certo? Vai patrocinar também esse programa aqui maravilhoso aqui, do Papo de Crente, podcast maravilhoso. Dá um sucesso o Papo de Crente também, pura. Né? Eu quero agradecer as pessoas que estão curtindo, estão participando com a gente, certo? Estão seguindo. Vai lá no meu YouTube, lá no meu canal. A gente vai criar depois o do Papo de Crente, mas enquanto isso a gente está divulgando lá no meu canal no YouTube. Pastor Everton Lima Oficial, você vai lá, certo? Já acessa, porque foi muito bom o primeiro acesso do nosso primeiro programa, pastor. Muita gente gostou do papo. A gente falou de ansiedade, de depressão, foi mesmo. Certo? E o próximo programa nosso, nós vamos falar de tatuagem.
Né? Tem um pastor amigo meu, pastor Eduardo, pastor, aqui, ó. pastor Adonai tem muita tatuagem, o pastor Adonai vai defender a tatuagem, vai explicar Com biblicamente, certeza. e o pastor Eduardo, ele é meio, né, contra essa visão da tatuagem, ele vai mostrar, vai explanar aqui no próximo programa esse debate maravilhoso, vai estar conosco aqui. Mais uma vez, quero agradecer ao nosso CEO, nosso pastor-presidente, pastor Samuel, que está lá nos Estados Unidos, como diz o Elmi, lá perto de Boston, né? Boston. Então, assim, eu quero agradecer mesmo o nosso pastor-presidente, uma maravilha do céu, um homem de Deus. Pastor Casa Samuel do Oleiro Benço. Church, vem participar com a gente aqui em Aparecida de Goiânia. Logo, logo, a gente vai ter também mais uma extensão aí em Senador Canedo, em nome do Senhor Jesus, eu acredito nisso. E tenho certeza que Deus vai continuar abençoando. Voltando aqui, papo de crente, religiosidade. Papo de crente, eu tinha uma irmã que falava que crente não fofoca. Crente ora um pelo outro e bate papo. Só que antes de orar, acaba no bate-papo falando da vida do irmão, né? Mas crente não fofoca. Crente bate papo e é papo de crente. Alguns aqui. falam que é revelação também, né? Isso, revelação saudável. É a fofoca revelada, né? Uma coisa mais saudável, bacana, você entendeu? Pastor, religiosidade. Vamos falar um pouquinho dessa religiosidade, certo? Hoje, muito ministério acaba bloqueando muitas pessoas. Eu tenho uma visão em duas partes sobre a questão da religiosidade. Eu acho assim, tem pessoas que precisam de uma doutrina dura, pesada, para serem cristãos, para servirem a Deus. Porque se eles não tiverem essa linha, isso é mental, isso faz parte da psicologia. Se ele não tiver essa base, ele não se firma em alguma coisa. Então, ele precisa de regra, ele precisa de um controle, ele precisa ser firmado para ele poder ir para o céu. E tem pessoas que vão conseguir levar uma vida feliz, alegre, mais aberta, certo? Sem muita religiosidade, e vão ter uma comunhão básica com Deus. Uma coisa que eu aprendi no Evangelho, não julgar as pessoas pela aparência. Só que a religiosidade julga muito pela aparência. Você não acha, não? Sim, concordo. Eu costumo dizer o seguinte, tem hora que a igreja ela é democrática, ela quer ouvir todo mundo. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma decisão, vamos expandir a igreja, vamos pintar a igreja, vamos fazer um evento, aí beleza, ouve a maioria, mas tem hora que o pastor ele vai tomar a decisão monocrática, que é ele mesmo ali decidindo e decidiu, porque Deus passou a visão para ele e vai para cima. Uhum. E é claro que, ao tomar um tipo de decisão dessa aí, tem pastores que simplesmente acham que tomar decisão, as pessoas têm que aceitar, engolir, com ela abaixo, e sem se preocupar com as emoções, com o que está por trás da pessoa, com o dia dela, com o status familiar dela, que talvez não está bem, e muitas vezes ela não recebe muito bem uma direção monocrática do pastor. Eu acho que um exemplo claro disso é o próprio Jesus com aquela mulher que foi pega prostituindo, adulterando, no caso, ali na época, ele não a condenou. Perfeito. Mas ele deixou uma descrição bíblica para que aqueles que estavam julgando pudessem condenar, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas ele nem defendeu ela, certo? Uhum. E nem se posicionou, né, de uma forma para defendê-la também. Certo? Então, ele deixou isso ao nosso legado. Eu acho que é muito isso que o apóstolo também Paulo fala em 1 Coríntios, né, da Santa Ceia, que ele fala, cada um julgue a si mesmo. A si mesmo. Né? Então, esse julgamento, pessoal, a igreja precisa didaticamente ensinar o que é pecado, o que pode fazer, o que não tem, né, lógica nenhuma de se fazer, mas a religiosidade não pode tomar de conta. Pastor, é tão interessante isso que você acabou de falar, porque a mulher adúltera ela estava sob julgo da lei de Moisés, né, que mandava apedrejar, literalmente. Só que Jesus ele veio com uma graça abundante sobre a nossa vida, é claro, não chancelando o pecado, porém, né, dando a oportunidade ao arrependimento genuíno. Entendo. Ok? Então, olha só, quando nós vemos essa cena, nós vemos o quê? Que Jesus ele tinha todos os amparos legais para poder condenar essa mulher, né? Porque literalmente ela foi pega no adultério. Mas o que nós acabamos de falar por último? Nós não podemos usar a religião para colocar a primeira condenação na pessoa. Primeiro porque isso não convence. Nós precisamos trabalhar o evangelho que convença as pessoas da verdade. Concorda comigo? Entendo. Como é que a palavra vai entrar no coração? Então Jesus foi lá, amparou ela, não concordando com o pecado, tanto é que ele falou, se arrependa, né, do que você fez, mas ali ele colocou a graça e o direito ao arrependimento. Isso é lindo. Eu penso assim, a religiosidade ela não traz uma fé genuína. Tem um testemunho de uma irmã que
ela é muito religiosa, fazia oração todo santo dia. Era uma mulher que orava todo dia. Ela morava numa casa onde tinha um morro de frente, e quando chovia, o enxurro entrava para dentro da casa. E ela falou assim, a Bíblia fala que a oração tem poder para mover montanhas. Isso era o que ela entendia da religiosidade dela. E ela falou assim, eu vou orar porque a Bíblia fala que Deus faz isso. Aí disse que ela orou a noite inteira para que o monte saísse, porque o enxurro, toda vez que chovia, vinha para dentro da casa dela, aquele monte estava atrapalhando. Ela falou, vou orar para esse monte sair daqui. Ela orou a noite inteirinha, quando o sol saiu pela manhã, que ela abriu a janela, o monte estava lá do mesmo jeito. Aí a fala dela foi assim, eu orei, mas eu sabia que Deus não ia tirar. Eu acho que a religiosidade é mais ou menos isso. As pessoas estão na igreja, mas não estão tendo transformação. É verdade. Porque a graça abundante de Deus traz transformação nas pessoas. E quem é transformado por essa graça abundante não vive uma religiosidade, vive um amor genuíno com Deus. Perdoam com mais facilidade, amam com mais facilidade, se libertam com mais facilidade. Então, essa é a visão do Evangelho da graça. Eu entendo assim, não sei se o senhor concorda comigo. Concordo, pastor. É porque nós vivemos um momento na igreja de muita imposição. Ou seja, se você não vier à igreja, sua família inteira será amaldiçoada. Um exemplo que eu estou dando. Né? Se você discordar do pastor, você está em rebelião. Ou seja, você é um rebelde, você está sujeito a um pecado de feitiçaria, as consequências de um pecado de feitiçaria. Eu posso andar com o meu líder, discordar, mas andar com ele, correto? Com certeza, claro. Mas vou respeitá-lo porque... É até uma representação do discernimento espiritual. Nós temos o direito de discordar sim, porque eu posso contestar a palavra que o senhor prega, o senhor pode contestar a palavra que eu tenho. Isso é construção de ideias, né? Faz parte isso aí. Então, assim, o que a gente vê? Muitas pessoas ensinadas de maneira errada. Porque elas vão lá na frente da igreja e falam assim, ó, Deus me deu minha casa, Deus me deu o meu carro. Deus não deu carro, Deus não deu casa. Isso é uma completa mentira. Isso foi ensinado há muitos anos. Isso aí é através da religiosidade mesmo. Se você fizer uma campanha de 21 dias, Deus vai te dar um carro e coloca lá na cartela, ó, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, eu quero uma casa de 3 quartos. Aí a pessoa tem, aí no outro dia ela perde, ela vai atribuir a quem o fracasso? A Deus. Mas Deus não me deu? Como é que eu perdi? A verdade é o seguinte, pastor, eu vou falar a verdade mesmo, papo de crente. Não existe bênção pronta, existe bênção conquistada. Maravilha. E ela tem um processo a ser seguido. É princípios que você precisa estabelecer no seu coração. Primeiro, você não busca as bênçãos, você busca o abençoador, que é Cristo. Amém. Ok? Para que aí sim ele te dê a oportunidade, o que ele não dá a bênção pronta, ele te dá uma oportunidade de ter carro, de ter casa, para você glorificar o nome de Deus. Concordo. Esse é o verdadeiro testemunho do Evangelho. Porque vira uma fé egoísta. O que é uma fé egoísta? Eu pago preço em benefício meu mesmo. E não é isso que é a fé. A fé diz em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, que fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção daquilo que eu não posso ver. Eu vou conquistar, certo, sobre aquilo que Deus tem para mim. Não acho que Deus vai vir e me dar um carro. Mesmo. Pode acontecer de ganhar um carro de presente. Claro. Maravilha. Mas assim, a maioria das coisas são conquistadas. Eu concordo com o senhor plenamente. Mas essa fé egoísta é o que mais pega o público hoje. Porque o povo ele é pego por duas coisas. Ganância, certo? Ou necessidade. Vem para cá, que aqui você vai prosperar 10 por 1. Vem para cá, que aqui você vai ser curado de tudo que você tem. Então, ou pega pela ganância ou pega pela necessidade. E não é assim que Jesus queria fazer o evangelho. Não é assim. Tanto é que quando o povo recebeu 5 pães e 2 peixinhos, que houve a multiplicação, que depois veio e não tinha comida, o povo ficou vai embora. Né? Jesus não era isso. Não era pela ganância, não era pela necessidade que ele queria que o povo servisse ele, mas era por estar perto dele, por estar agradável, estar perto de Jesus. E esse evangelho parece que ele está meio que se distanciando hoje. Né? Porque eu vejo muito pastor... Tem pastor coach. Pegou a receita, pega a receita para você pregar, para você orar. Eu já vi no Instagram cara que ensina a orar para poder ganhar a bênção. Não existe essas questões. Não existe, não existe, isso não é evangelho. Não tem nenhum amparo bíblico, não tem nada que chancela esse tipo de atividade, pastor. A pessoa que alcançar algo de Deus, primeiro, alcance Deus. Vai lá,
pague o preço, jejue, agradeça tudo que você tem, olha para aquilo que você tem, agradeça a Deus, depois você vai lá, estuda, trabalha, se dedica, dê o seu melhor, honra Deus nos processos. Deus já te deu tudo, você já tem acesso a tudo. Você nem precisa pedir, você já tem acesso, você só precisa pagar o preço. A promessa já está liberada. Entendeu? O carro já está liberado, a casa já está liberada, não tem essa de você fazer campanha. Não, você vai lá, você vai pagar o preço. Você vai estudar, vai dedicar, vai ser o melhor no que faz. Certo? Sempre assim. Você vai ver que a resposta de Deus vai ser a dupla honra, não tem outra resposta. Pastor, eu aproveitando, falando de religião, o senhor trabalha com casais na nossa igreja, o senhor é o nosso líder, né, de casais. Vai ter até um encontro agora, Caldas Novas, né? Dia 1, 2 e 3 de dezembro. Caldas Novas, maravilhoso. Se você ainda não fez inscrição, já vai fazer sua inscrição lá conosco. E falar de casais, da igreja. Você acha que a religiosidade atrapalha o casamento, de algum modo? Demais. Em que demais, sentido? pastor. Você acha que na área sexual atrapalha? Porque eu vejo que os crentes ficam meio assim, religiosos sobre a questão sexual. Você acha que isso... Tem muito isso aí. Primeiramente, o casal precisa entender que qualquer dificuldade que ela tenha no sexo, na intimidade com o seu cônjuge, ela tem que primeiro tentar entender se isso é um problema clínico. Okay? Em que sentido o senhor fala? Às vezes o cara não está conseguindo ter uma ereção. Isso, às vezes o libido está baixo. O estresse está alto, o libido está baixo. Ele vai fazer um tratamento clínico primeiro. Essa é a orientação. E segundo... Primeiro plano. Esse é o primeiro plano. E segundo, o crente pode procurar um profissional? Pode, claro. Deve. Não só pode, como deve procurar. Deve procurar. Então, sim, se o cara tiver impotência sexual e ele ficar orando, tá errado. Ele tem que procurar. Errado. Isso aí. Porque tem muita gente aí que às vezes tem impotência sexual. Eu não sei se eu me tenho esse problema. Às vezes impotência e fica orando para que as coisas comecem a levantar. Né? Tá firme e forte aí, irmão? Porque, na verdade, é igual eu falo. A religiosidade está muito isso. É espiritualizar tudo. Tudo tem que ser espiritualizado, né? Está com problema de ereção, eu vou orar, porque Deus vai me abençoar, que eu não preciso do médico, eu não preciso de um profissional. Entendi. Isso não existe. Até porque tudo que tem aqui, nessa terra, nesse planeta, é pela permissão de Deus. Deus estabeleceu. Sim. Às vezes a resposta que você está buscando na oração está no médico. Entendi. Né? Então, assim, dever Deus do deixou, cristão né? buscar. A ciência, a medicina. Sim, deixou. Tudo que está aí foi deixado. A gente tem o próprio exemplo bíblico, Lucas era médico, né? Então, nós vemos isso aí claramente. E o que eu falo para o casal? Quando existe uma orientação nessa área íntima do casal, primeiro, o pastor ele não pode dizer, você faz essa posição que ele vai gostar mais. Isso não existe, né? Já não existe isso aí. O pastor não entra, não pode entrar, e você que é casal, não aceite o pastor entrar na sua intimidade. Ele vai dizer para você o seguinte: é importante você fazer, é importante você estar em uma constância saudável com o seu cônjuge. Uma média boa, pastor, de um Pastor, casal. eu defendo a média de pelo menos 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. O Lucas está sinalizando aí 2 vezes por semana que ele consegue. Muito bom. Não, muito bom. Eu ouvi falar que é o quê? Uma vez a cada 3 meses? 5? Ah, não, tá mentindo. Eu sei que é 2 vezes por ano, né, Will? 3 vezes por semana é uma 3 média vezes por semana, bacana de um casal bacana. ter um relacionamento Porque íntimo. se não tiver isso aí na vida do casal, ele vira amigo. Vira só amigo. Entendi. Não tem mais aquela intimidade de beijo. Então, se tiver algum casal ouvindo a gente que está fazendo 1 vez por semana, já não tá legal. Já tem alguma coisa errada aí. Tá muito frio. Precisa aquecer melhor aí, né? Aí agora, nós fazer sugestão aberta, que Sim. serve para qualquer casal, nós podemos fazer. Claro. Você inovar, mudar o ambiente, né? Investir Pode? em lingeries. Pode? Claro, Não é pode, religiosidade deve. isso, não? Pastor, se você colocar religiosidade para o sexo no casal, o cara vai ter que vestir uma manta. Entendi. E fazer um buraquinho nela assim, né? E falar assim, não, eu sou santo, ninguém me toca. O Lucas comprou a roupa do Batman para poder usar. Pode? Esse tipo de coisa? Pode? Você passou o dedinho na boca assim, foi? Depois da boca. Fez a dancinha do Batman também, foi? Mas com a capa pode, assim, pode isso aí, Pastor, tipo, pode. biblicamente não tem nenhum contexto. Não tem nenhum amparo. Por exemplo, a gente fala de sexo oral, né? De muitas coisas. Que, e aí? Pode ou não pode? Pode ou não pode sexo oral? Eu penso o seguinte. Isso é um pensamento assim, do senhor ou pastor, uma convicção bíblica? Não existe algo que, biblicamente dizendo, que proíba essa ação ou que apoie. Certo? Então, o casal, o que ele deve fazer? Na minha opinião, viu, gente? Opinião.
Fique bem claro que não é uma coisa imposta pela igreja. Exatamente. Não tem nada a ver. É a opinião do pastor Adonai aqui. Se você fizer o curso de casal, vai ser isso aí. Vai ser isso aí, exatamente. Você deve conversar com o seu cônjuge. Se gerar algum tipo de constrangimento, isso deve ser conversado. Porque a Bíblia fala que certo? o pecado é quando um quer e o outro não quer. Exatamente. É isso que eu defendo. Certo? Você vai lá, conversa com o seu cônjuge sobre isso, se você gosta ou não gosta. Eu tento conversar e estabelecer um diálogo, o que você gosta, o que eu não gosto. E em cima disso aí, você praticar aquilo que julga ser santo e saudável para um relacionamento íntimo. Bater pode? O quê? Bater o quê? Tem gente que tem... Bater, dar aquele tapa na... tem gente... É porque assim, eu falo porque tem gente que tem fetiche de apanhar. Bater. O Lucas tá cá desmaiando ali. Porque assim, o Lucas falou que... Bater na mulher. Porque assim, ó, a de lapre... O patrocinador tá indo aqui, agora ficou pra maior. Agora ficou pra de maior. É 18 mais, hein? Não, mas é porque a gente tá falando tirando a religiosidade hoje. Então é uma pergunta que pode acontecer. Bater pode, pastor? Bater, uai. Dá aqueles tapinha de leve? Carinhoso. Porque o Lucas falou aqui, que é o patrocinador nosso da Dilapre aqui, que anda... A mulher dele bateu nele pra botar ele na posição certa. Assim pode? Não, aí não, né? Aí não, né, irmão? Aí... É assim, né? Brincadeiras à parte, mas é claro que, inclusive, eu conheço, né? A Marilena é uma águia mesmo, literalmente, sim, né? Sim, poderosíssima, né? Trabalha muito, mulher de mas Deus. ela faz questão de entender o papel do homem e a responsabilidade do homem no casamento. O homem não pode abrir mão desse papel. Ótimo. Né? Ele é uma autoridade, claro que a mulher está do lado dele, e a mulher não tem problema em se submeter a um homem que a ama. Certo? Que dá a vida por ela. Mas tem que ser um homem que dá a vida Mas mesmo, é errado a mulher né? ser o alfa no relacionamento? Pastor, é errado. Por quê? Porque a mulher ela não foi projetada por Deus para suportar uma carga tão pesada assim. Não que ela seja fraca. Não é isso que eu estou falando. A mulher ela tem ela tem um emocional mais fragilizado. Tanto é que quando você fala da beleza da mulher, você pode feri-la. Entendi. Né? Assim, de forma então, profunda. certo é o homem ser o cabeça. O né? homem ser o cabeça. Muito é bom. O que a Bíblia diz. Pessoal, muito obrigado. Você que participou com a gente aí do Papo de Crente, podcast maravilhoso. Agradecer o Lucas, nosso patrocinador da Dilapre. Agradecer a todos que participaram conosco. Que Deus possa abençoar você de uma maneira poderosa por ter participado. Vai lá, se inscreve lá no meu canal, né, no YouTube, Pastor Everton Lima Oficial. Vai ter esse vídeo bacana para você assistir. Vai estar no nosso Instagram também, Papo de Crente. Agradecer aqui o Lucas, patrocinador, também o Instituto Mente Freud para você. O Elmi, que é o nosso produtor. E agradecer ao nosso querido pastor, nosso amado, em nome de Jesus, pastor Adonai. Muito obrigado. Obrigado, pastor Everton, Maravilha. como sempre, arrebentando aí nas perguntas. Muito obrigado. Foi realmente muito produtivo esse momento que nós tivemos. Bacana. Chancelar também aí o patrocínio que nós tivemos aqui, né? Da Dilapre, que já está arrebentando aí. Então, para você que assistiu aí, seja muito abençoado em nome de Jesus. Receba Jesus onde você estiver agora. Amém? Fechou.